Bem-vindo ao Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo, ressignificando masculinidades e paternidades. E hoje o episódio é muito especial porque o Promundo lançou, mês passado, o relatório das paternidades brasileiras e criou um índice, o Índice do Desenvolvimento das Paternidades, o IDP. E hoje nós vamos falar sobre esse relatório e nós trouxemos aqui os autores e autoras desse relatório. Nós estamos aqui com Angelita Herrmann, que é uma das autoras, falando sobre a questão da mortalidade infantil, que é um dos temas aqui do nosso relatório. E a Angelita é nutricionista, especialista em amamentação, saúde pública e políticas para a primeira infância, consultora do Instituto Promundo, já foi presidenta do nosso conselho, atua na promoção de masculinidades e paternidades cuidadoras e no desenvolvimento de programas e políticas públicas voltadas à infância. Tem ampla experiência em gestão pública, tendo sido secretária de Saúde de Vacaria, Rio Grande do Sul, coordenadora nacional da saúde do homem no Ministério da Saúde, onde participou do lançamento da estratégia pré-natal do parceiro, e gestora de saúde e de assistência social em Colinas, no Rio Grande do Sul também. Representa o Promundo na rede nacional e na rede estadual pela primeira infância, integra o grupo diretivo da REP Rio Grande do Sul e também faz parte do coletivo Aldeias Infância. Nosso currículo, e poderia botar muito mais aqui, né, Angelita? Mas temos também, né, que aí o currículo é quase extenso como o da Angelita, do professor Marcos Renato de Carvalho, um grande amigo, né, para mim, o maior especialista em amamentação, talvez hoje, né, de toda a América Latina e Caribe, uma pessoa. Eu tenho uma profunda admiração, docente de pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ, especialista em amamentação pela WellStart International Location Management e pelo International Board Certified Lactation Consultant desde 2001, edital do portal www.aleitamento.com, por favor, visitem esse site espetacular desde 1996, membro do Medical Advisory Team pela Leche League International, organizador das 5 edições do livro Amamentação, Bases Científicas, pai da... acabei falando muito rápido, e é mais importante, né, o pai da Clara e da Sofia, lógico. E no relatório, o professor Marcos, ele escreveu os capítulos sobre a relação, né, da paternidade com a amamentação e também com a vacinação. Então, muito prazer tê-lo aqui com a gente, professor Marcos. E nosso querido Giovanni Dimas, né, que também um amigo querido, enfermeiro especialista em saúde ocupacional, UTI geral, gestão e consultor também do Promundo, né, tá todo mundo em casa, atuando há 17 anos na construção, desenvolvimento, promoção e implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens, PNAE do Ministério da Saúde, e também deixou por último, mas talvez o dado mais importante do currículo aqui é pai do Daniel, né? E como vocês sabem, eu sou Miguel Fontes, diretor do Instituto Promundo. Mas falamos bastante, temos que discutir aqui sobre o relatório das paternidades, né? E esqueci de dizer também que o Dimas, ele fez o capítulo sobre a relação, tomou até uma repercussão grande, né, Dimas, esse tema, que foi a relação do índice do desenvolvimento das paternidades e da mortalidade de forma violenta de crianças e adolescentes, né? E praticamente para todos esses 4, a relação foi direta entre paternidades e essas outras taxas, né, de resultado do que acontece na vida da infância e dos adolescentes. Eu vou começar, já que está aqui com a gente no estúdio, com a Angelita, né, para ela dar boas-vindas, depois vou passar para o Marcos e para o Dimas, para dar as boas-vindas iniciais e falar um pouco sobre como foi a experiência de participar na elaboração desse relatório. Então, primeiro dizer da grande alegria de estar aqui conversando com vocês, né, que são, quando você fala do Dr. Marcos, o Dr. Marcos foi meu grande mestre, é o meu grande mestre, desde o momento que eu entrei na saúde pública em 2005, foi ele que me guiou muito para os caminhos do aleitamento materno, para os caminhos das políticas públicas com sustentabilidade. Então, para mim é sempre uma grande honra estar junto com o meu querido mestre, Dr. Marcos, né? Com Dimas, que é um grande amigo, que quando conheci lá em 2015, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens, o Rio de Janeiro já vinha fazendo um movimento. Aliás, o Rio de Janeiro tem um movimento
que é precursor e é inovador, né? Ele é de vanguarda na questão das masculinidades. Então, trabalhar com o Dimas sempre é muito, muito prazeroso e muito afetuoso também. E contigo, né, Miguel, que é assim, né, um grande parceiro desde 2019 no Promundo, é uma grande referência em masculinidades. Então, para mim, foi um grande prazer estar trabalhando com vocês, com esses homens ressignificados e em ressignificação o tempo inteiro, assim, né? Que são grandes especialistas no cuidado infantil também, né? E do quanto a gente consegue trabalhar a relação das masculinidades com uma infância protegida, com uma infância desenvolvida, com uma infância com bons indicadores de saúde, de aleitamento materno, e trazer que isso também traz, digamos assim, a conceituação daquilo que eu vivi também, de uma paternidade muito participativa com a Arno, né, pai da Dora, minha filha de 26 anos, que eu não coloquei no meu currículo, né, mas do quanto é muito interessante a gente poder olhar a conceituação e olhar os estudos que comprovam que aquilo que aconteceu na vida mesmo, em relação ao aleitamento materno de Dora, em relação ao cuidado, é verdadeiro e é possível para todas as crianças e para todas as famílias também que estejam tendo essa experiência. Não, que lindo. Eu me sinto aqui com vocês três, vocês trabalham muito na parte do acolhimento, né? Eu me sinto muito acolhido, é uma energia muito boa, né? Então, passar a palavra aqui para o professor Marcos, que também transmite tanta coisa boa, né? O grande defensor da amamentação no Brasil. Bom, é uma alegria estar ao lado de vocês e foi uma grata satisfação a gente escrever esses 2 capítulos sobre esse tema tão fundamental para a vida humana e para a proteção da saúde das crianças, né? A gente começa o capítulo mostrando que a amamentação não beneficia só a criança, beneficia a mulher que amamenta, beneficia à comunidade, à sociedade, a uma economia e a uma sustentabilidade. Amamentar também é um ato ecológico. E, apesar do Brasil ter uma política pública de 40 anos em relação ao aleitamento, a gente ainda está aquém das metas da OMS para a amamentação exclusiva aos 6 meses. A meta atual é a gente atingir 60% em 2030, e nós estamos com menos de 50%. E é muito interessante, eu acompanho essa política desde 1981, que na política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento não aparece em nenhuma vez o pai. É como se fosse uma criança sem pai, né? Ou como se o pai não tivesse função nenhuma no apoio à amamentação. E nesse capítulo de amamentação, a gente prova justamente o contrário. Quando o pai está consciente, é informado, participa do pré-natal, participa do parto, ele pode ser um grande apoiador da amamentação, um suporte que faz com que a amamentação exclusiva seja maior e mais a longo prazo. E também há muitos benefícios do homem cuidar do bebê. Quando o homem troca a fralda, pega o bebê no colo, aumenta os seus níveis de prolactina, que é o hormônio do amor, aumenta os seus níveis de ocitocina, que é o hormônio do prazer, e diminui os níveis de testosterona, que é o hormônio da libido, da violência, né? Então, é muito benéfico para todos que a amamentação seja apoiada e que o homem participe. Senhor Marcos, eu vou pegar até esse gancho para a gente debater um pouco e passar para o Dimas, mas eu não podia perder esse momento, que agora saiu na imprensa uma coisa realmente escandalosa de uma jornalista francesa que falou que a presença do pai é inútil e falou que o parto é nojento e que a participação do homem é inútil, né? O relatório inteiro, cientificamente, evidências aqui, provando por A mais B os capítulos que vocês escreveram. Como é que você se sente quando ouve uma jornalista dessa? Eu fiquei muito indignado e parece que a repercussão foi enorme, né? Porque ela teve que se retratar, né? E o mais interessante é que esse jogador manteve a sua decisão, a equipe o liberou, ele foi assistir o parto
e voltou para a Copa do Mundo, né? Então, foi um exemplo espetacular de decisão masculina e do homem abrir mão, é lógico, da sua paixão, da sua profissão, de estar num lugar importante, mas ele colocou mais importante estar ao lado da companheira e acompanhar o nascimento do filho. Eu acompanhei o nascimento das minhas 2 filhas e é um momento único na vida humana. É um momento que a gente se vincula mais ainda. É um momento que a gente apoia essa mulher para que ela sofra menos violência obstétrica, que ela tenha menos índice de cesárea, que ela tenha menos, já tem estudos provando que ela recebe menos medicação e pode sentir menos dor se sente amparada, acolhida pelo seu companheiro. Sem dúvida. E a gente mostrando aqui no relatório com a abundância de evidências que não tem mais ir contra, e uma aberração dessa não tem mais suporte em nenhum tipo de discussão que a gente veja na mídia ou até mesmo nas mídias sociais, né? E Dimas, meu querido, que bom que você está aqui com a gente, né? Pegou uma repercussão boa também o tema que você tratou, né? Que foi da questão das mortes violentas de crianças e adolescentes e também nessa relação da paternidade, né? Olá, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve. Primeira alegria, né, estar aqui com esse time, essa potência, né, fazer parte dessa turma. O que eu achei muito interessante, Miguel, eu comentei isso lá no lançamento. A gente escreveu isso a várias mãos, cada um escreveu o seu capítulo, mas parecia que a gente estava escrevendo um do ladinho do outro. Parecia que em algum momento alguém pegou até uma colinha ali, vou seguir por aqui, vou pegar um pedacinho da ideia. E foi tão gostoso escrever o IDP, por esse movimento. Acho que todos estavam com a mesma intenção, com o mesmo querer, essa mesma vontade de produzir um instrumento que fosse capaz de gerar todo isso que está acontecendo. Eu estou conseguindo ver no próprio estado do Rio de Janeiro, conseguindo ver através do Grupo Nacional, dos Coordenadores de Saúde do Homem Nacional, assim, um interesse muito grande em relação ao IDP e o quanto isso instrumentaliza as atividades diárias no lidar com a população de homens. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande em lidar com esse homem que vai ser pai, esse homem que está recebendo a notícia que vai ser pai, e aí a gente tem vários ambientes, aquele que namora, mas em algum momento a namorada engravidou, e aí como é que se trabalha com essa chegada dessa informação, como é que essa aceitação. A gente sabe que ainda existem muitos tabus, ainda existem muitas dificuldades no quesito sociedade, mas também existem dificuldades para a cabeça do homem, e aí esse homem no sentido total, né, em que você tem diversos modelos de paternidade, né? Então, aqueles casais que não queriam ter um filho, e em algum momento essa gravidez chegou, e estão grávidos, e aí a notícia, como é que é isso? E o nosso querido professor Marcos trouxe uma coisa muito interessante. Assistir ao parto, eu assisti também o parto do meu filho. Não tem experiência que se compare. Não tem, não há. E a gente tem sido tão agraciado com os movimentos em relação à paternidade, em relação à chegada do homem nesse novo movimento, de compreender como é que é ser pai, de participar do processo e de dar continuidade, de ser realmente esse companheiro que a esposa precisa em todos aqueles momentos, né, ali do pós-parto, e a gente vai conversar muito durante o nosso podcast, mas a gente tem para hoje uma coisa que é muito importante. A Lei 11.108, ela garante a presença desse parceiro, dessa pessoa de escolha. Quem é que foi escolhido para acompanhar o parto? Então, pode ser o pai biológico? Ok, pode, mas pode ser também uma outra pessoa que essa mulher queira. Então, esses direitos e o direito de acompanhar
por nascimento, antes era uma coisa que era totalmente vedada. Não pode entrar. E, né, a gente conhece bem essa história. Mas, Que pagar para ver o parto do meu primeiro filho em 98. Isso eu lembro olha bem, isso. né? Olha. Sabe por que a gente pagava com cheque naquela época? Então eu fiz um cheque no hospital para poder ver o parto do Lian. Então, Hoje é proibido, né? É bom esclarecer, né? Graças ao esforço de profissionais como você. obrigado, Miguel. Obrigado. É isso. E uma coisa assim, que eu queria começar para a gente discutir é o seguinte: porque o Promundo agora entrou de vez nas redes sociais e a gente traz o tema, traz essa abordagem, importância do homem e tal. E o IDP, ele tem 4 indicadores, né? É o indicador do nome do pai na certidão de nascimento, né? Nós temos a questão da participação no pré-natal, a questão da atribuição doméstica, das tarefas domésticas, e a questão de chefia de família sem a presença do pai, principalmente cuidando de criança, né? E essas taxas, elas são muito ruins, de forma geral, no Brasil, né? A gente fala em alguns estados pior e tal, a gente faz e cria um índice a partir daí. E por serem ruins, a gente recebe muito, né, do público, porque a gente não está falando aqui só para quem é convertido, né? A gente está falando para todo mundo, né? E aí a gente fica ouvindo assim, não, mas homem não tem jeito, o homem acabou, o homem não vai participar nunca, o homem é isso, o homem é aquilo, e além dos movimentos das redes sociais, né, homosfera, essas coisas todas, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês se sentem em relação a advogar sobre isso, né? A participação do homem, que ela é fundamental, que o homem sim pode mudar, que a cultura pode mudar, que não é uma questão biológica de ser homem, né? Uma questão cuidado do ser humano. Então, o que a gente responde para essas pessoas que vêm com tanta raiva, né? Tanto ódio em dizer assim, homem não tem jeito e acabou, né? A gente sabe que tem porque a gente faz programa, né? Mas eu queria ouvir um pouco como é que o IDP vocês acham que ajuda nessa discussão. Primeiro, se vocês me permitem, rapazes, vou fazer uma fala aqui, né? Mas primeiro eu entendo o seguinte: nós temos uma força nas políticas públicas, uma força de recursos humanos na política pública que é muito grande. Se nós conseguirmos, com evidências científicas, por que eu entendo que o IDP ele é tão importante? Porque você, com evidências científicas, consegue convencer, ou pelo menos fazer com que essa grande massa de profissionais servidores de saúde, de assistência social, da educação, de políticas públicas mesmo, consigam se convencer dos benefícios e aí sim refletir sobre o seu processo de trabalho. Se nós conseguirmos que essa massa de servidores acredite efetivamente de que não há possibilidade de você refletir somente a partir da sua experiência ou então daquilo que é muito raso, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, criança é tudo igual. Não, nós temos evidências científicas que dizem que existem benefícios na inclusão desse homem. Nós temos exemplos de homens, aqui nós estamos com 3 homens no podcast, né, dizendo, não, peraí, o parto dos Mudou meus minha filhos vida, foi diferente, mudou minha vida. mudou a minha Minha vida, vida mudou. eu sou um homem Com certeza. diferente, eu sou um pai diferente. Então, quando a gente começa a mostrar para as políticas públicas que uma escuta qualificada, e como diz Rubem Alves, né, a gente precisa ter curso de escutatória e não de oratória, né? Aí a gente tem a possibilidade de fazer a mudança. E de, inclusive, conversar com essas pessoas que nas redes sociais, elas simplesmente escrevem sem refletir, ou elas escrevem a partir do seu inconsciente mesmo, aquilo que está no raso, né? Hoje, no dia de hoje, é o dia também da educação sem violência, e eu preciso também chamar a atenção para isso, assim, de que há a possibilidade da gente educar diferente, de se educar diferente e de viver de uma forma diferente, que seja diferente daquilo que está dado de uma forma muito simplória, Angelita, né? mas você acha, então, que além de invocar o princípio da administração pública da moralidade, é também da eficiência? Porque Com isso certeza. traz uma maior eficiência primária
sistema de saúde, educação Nós estamos, nesse momento, fazendo uma formação com profissionais de saúde do Mato Grosso e eu venho falando sempre e fazendo a defesa, dizendo, gente, quando a gente inclui esse homem, a gente fortalece a família e dá autonomia e responsabilização e corresponsabilização, vai ser menos serviço para nós, né? Porque eles vão se sentir cada vez mais potentes e a gente vai cada vez ficar olhando mais e dizendo, opa, não vai mais precisar tanto de mim quando você precisar. Ou Você seja, o sabe onde eu cuidado uso. primário já está em casa, não precisa do cuidado terciário lá no Não é? hospital. Isso é eficiência e eficácia e assim, é de otimização dos recursos da gente mesmo, da energia da gente. Porque todos nós somos profissionais da área da saúde, aqui, Marcos, Dimas. É frustrante demais quando você passa o tempo inteiro tendo que resolver problemas causados Mediar, lá, né? mediar, enfim, né? Então, acho que assim, é uma questão de eficiência, de uma questão de otimização de recursos e de energia individual também e do sistema público de saúde, de assistência social, da educação, enfim. Excelente. Marcos, Dimas, o que vocês acham sobre isso? Bom, eu vou trazer uma coisa que é uma inquietação muito forte quando você tem essa fala franca sobre paternidade, né? E envolver esse pai dentro desse processo e fazer que ele contribua com o bem-estar, da proteção da criança, do adolescente, no enfrentamento e na prevenção das mais variadas formas de violência infanto-juvenil, é um grande ganho, trazer ele para dentro, responsabilizá-lo também, dizer que ele é parte desse processo, ele tem que se envolver diretamente, né? Não indiretamente, ser aquela pessoa que passa por ali, não, ele é uma pessoa que faz parte, ele está dentro, ele é presente nesse momento, e ele tem que entender que a paternidade, essa presença paterna é indispensável. Não é um momento aleatório, não é um momento, não é a sobra de tempo, não é aquele tempinho que ele passou em casa. Não, é indispensável ao. Para ele mesmo, né? Exatamente, Miguel. E no desenvolvimento da criança, das emoções, da relação social, do cognitivo e o físico, ele tem participação direta e efetiva nisso. Então, isso está muito ligado a essa presença desse pai, né, na participação, né, da criação dessa criança, de imprimir nessa criança essas emoções e fazer com que essa criança comece a criar identidade. Então, essa figura histórica do homem provedor, eu vejo, eu não sei se posso estar enganado, mas eu tenho visto que isso tem sido desconstruído pelas transformações sociais, através da ciência, a gente consegue identificar um ser participativo, também que começa a reconhecer as responsabilidades com a criança do dia a dia. Então, tenho visto essa mudança assim, agora com uma boa frequência, talvez pela facilidade também dos canais de comunicação, pelo que a mídia tem contribuído positivamente, né, e tem nos ajudado, que a verdade é essa, a gente depende dessa veiculação da mídia, mas a gente não pode esquecer, a gente precisa de lembrar que o cuidado da criança, ele não é uma obrigação atribuída à mãe. E Não Dimas, é. o que acontece também é que acaba passando assim. Eu gosto de falar, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Porque é para mim mesmo. A igualdade de gênero salvou minha vida. Eu me sinto uma pessoa mais saudável. A relação que eu tive com meus filhos pela igualdade de gênero nas tarefas domésticas, em acompanhar a amamentação, para a questão da vacina, foi tão prazeroso que eu vejo paternidade até mais como um direito do que um dever, né? Mas tem essa coisa ideológica, né, Marcos, que a gente fica preso a essas coisas, dá uma raiva até. A gente ficar essas coisas com tanta evidência. E você, assim, ali, mão na massa, deve dar uma irritação até dessa coisa, né? Ideológica. Eu tive um pai que não foi cuidador. Eu descobri no meu álbum de família que a única foto que eu tenho com meu pai é ele pousando comigo para sabe, pai de selfie, né?
E não tem uma foto dele me dando banho, trocando fralda, me dando comida ou brincando comigo, né? Então, foi uma geração anterior que não era cuidadora. Felizmente, a gente está conseguindo reverter isso, né? E eu acho, Miguel e companheiros, que a gente está florescendo a questão da paternidade, uma semente que foi colocada há muito tempo. Eu me lembro, em 1988, quando a gente conseguiu 5 dias de licença, o nosso querido Ulisses Guimarães reagiu de uma forma horrível, dizendo que a gente era índio, né? Era 9 meses antes, uma atrocidade, né? Isso, horrível, né? Mas a gente foi acumulando pequenas vitórias, a lei do acompanhante, a lei da guarda compartilhada, o marco legal da primeira infância, que conseguiu aumentar mais 15 dias para licença maternidade, o programa da Receita Federal, da Empresa Cidadã, que também aumentou para 20 dias, o Programa Nacional, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens, que é muito recente em relação à longeva política de saúde da mulher, né? E agora, recentemente, a lei que aumenta a licença paternidade para 20 dias, né? Então, eu acho que a gente conquistou muito. Eu nunca tive, na minha graduação de medicina, nas minhas especializações, no meu mestrado, nos cursos que fiz, nenhuma aula de paternidade. A gente teve, eu descobri, estudei paternidade sofrendo, né? E vendo outros homens sofrerem, né? Então, hoje em dia, a gente já tem isso mais claro, essa importância, né? E uma vitória que eu consegui recentemente, já vou concluir, é que há 3 anos eu consegui colocar o tema paternidade na graduação de medicina da UFRJ. Então, os médicos da UFRJ têm um conhecimento sobre as políticas e sobre a importância do cuidado paterno. Por isso que essa admiração não para, né, Xelita? É só falar que a gente fica aqui, É um né, mestre. proseando e curtindo, né? Eu acho que você estava Então, tentando eu trazer fico uma... pensando nessa história toda, né? Hoje a gente já tem homens querendo exercer o seu direito, né? A gente vem também de um processo histórico em que há gerações atrás, né, Marcos, assim, havia muitas mulheres nessa rede de cuidado. Então, as famílias eram maiores, elas moravam mais próximas, então as mulheres estavam mais juntas ali na comunidade e o homem dizia, bom, não estão precisando de mim aqui, então vou pro bar, né? Ou vou para fora de casa. Porque também era ensinado a isso, né? E as famílias vão mudando, né? As famílias foram mudando, as famílias foram morando mais longe, foram ficando menores. E essa carga foi ficando para cima desta mulher. Então, quando a gente muitas vezes ainda pensa assim, mas estão tentando tirar o protagonismo da mulher. Não, não é isso, é pelo contrário. É benefício para esta mulher ela ter alguém com essa compartilhamento. Lógico, Então, não autonomia é feminina, retirar o lógico. lugar de ninguém, né? Eu fico muito contente quando o Marcos lembra que 2016 foi o movimento do Marco Legal da Primeira Infância e foi o movimento da Primeira Infância. Então, foi um movimento muito da Rede Nacional da Primeira Infância também e dos movimentos da sociedade civil dizendo precisamos colocar este homem mais para dentro desse cuidado, né, Marcos? Então, assim, todo o movimento, agora a mesma coisa, tem todo um movimento da sociedade civil dizendo nós temos o direito de ter este homem mais perto, como um movimento de proteção a essa primeira infância também. Então, a regulamentação, finalmente, da licença paternidade, com essa possibilidade de extensão da licença paternidade para os próximos anos, e aquilo que nós queríamos que fossem 30 dias, não conseguimos, talvez seja exatamente uma oportunidade agora de nós irmos medindo com o IDP à medida que vai melhorando o indicador de desenvolvimento de paternidades com essa proteção desse dúvida, pai em casa sem dúvida. também, né? E o Dimas, ele tem uma experiência que é maravilhosa. Ele trabalha com grupos extremamente vulneráveis, né? O homem rural, aquele que, né, muitas vezes tem um pensamento mais rígido, né? Tem outros grupos aí no estado do Rio de Janeiro, e ele sempre traz essa perspectiva que mudança pode ser para todo mundo, né? Mas é importante levar essa mensagem também para todo mundo, né, Dimas?
Sem dúvida, Miguel. Alcançar esse público é necessário uma grande estratégia, né? Todo um cuidado, né, para conversar, para conversação, né? Não adianta você levar modelos engessados e conversas que não vão alcançar esse público e ir de encontro à necessidade desse homem. Então, às vezes, como quando você fala com criança, você não fala com criança de cima para baixo, né? Olhando a criança de cima para baixo. Isso, a criança se sente diminuída, ela tem medo. Então, quando você se abaixa e fala no olho da criança, a conversa ela flui, é diferente, né? Então, quando você vai ao território, você conversa com esse homem do campo, você precisa de toda uma estratégia de conversar com ele, mas é aquela conversa franca, aberta. É claro que a gente não abre mão da ciência, a gente não abre mão da nossa formação, mas a gente sabe como conduzir uma conversa simples, mas que ela seja eficaz e alcance o objetivo que a gente precisa, que é o quê? Dizer para esse homem que ele precisa de participar da estratégia do pré-natal do parceiro, que é, sem dúvidas e sem medo de errar, uma iniciativa de sucesso, isso em todo o Brasil. Então, você fazer com que esse homem compreenda, eu ainda ouso dizer que a estratégia de pré-natal do parceiro hoje é a maior força motriz que nós temos para colocar o homem dentro de uma unidade básica de saúde para perceber que ele precisa de estar atento às necessidades de saúde, que ele precisa se reconhecer como pertencente daquela unidade básica de saúde, porque existe uma preocupação muito grande do homem quando chega na unidade de saúde. Ele vê um ambiente todo preparado para criança, idoso e mulher, desde cartazes, cores, e a gente sabe que existem comportamentos masculinos, né, que a cor rosa incomoda o indivíduo. Então ele não entra. Mas por que você não entrou? Porque aquela unidade é para mim, é para a mulher, é tudo rosa lá. Então, ter esse cuidado, desse acolhimento, a porta de entrada de uma UBS, o acolhimento de uma unidade básica de saúde, ela fala muito, ela introduz ou exclui o indivíduo da saúde preventiva. Então, desde o acolhimento ali no balcão, de pessoas que saibam o que estão fazendo com essa população que chega, com atendimento qualificado, para que esse homem transite dentro dessa unidade de saúde preventivamente e consiga participar do pré-natal do parceiro, para que ele aprenda a corresponsabilidade paterna, reduzindo a sobrecarga materna, né, do seu cônjuge, e o estresse doméstico também, e isso pode precipitar situações de violência, e aí a gente tem uma situação que descamba para vários lados, mas é importante que esse homem ele consiga compreender a necessidade de participar dessa estratégia que o que eu tenho visto? Uma vez que esse homem ele é alcançado pela estratégia do pré-natal do parceiro, ele não larga mais a unidade básica de saúde. O filho nasceu, ele continua vindo, ele continua cuidando da saúde preventivamente, ele continua olhando para si, porque ele começa a compreender que ele é acolhido, ele vai ser também assistido junto com a sua esposa e seu filho, e ele vai ter longevidade para ver essa criança crescer, florescer e poder acompanhar, porque a desinformação também, aspas, é um tipo de adoecimento. O indivíduo que não busca compreender, não busca se informar, ele é agredido por vários e vários momentos, quer seja da natureza ou quer seja de adoecimento, porque ele não entendia como se cuidar preventivamente. Mas você está falando do negócio que eu acho que é importante aqui, e falando de saúde. Então, estamos com profissionais aqui de saúde, essa questão de criar um ecossistema favorável a essa participação do homem, né? Então, não adianta o homem mudar
ou a família mudar e não encontra ressonância nos espaços, né? E o Marcos falou uma coisa que não me tocou muito, né? Sempre toca, a gente se emociona, Marcos, quando você falou do seu pai, porque eu lembro do meu, né? Lógico, também muito rígido, né? E a gente vai estudando saúde e define, né? A OMS um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E meu pai passou 93 anos sem um espaço de saúde social. Ele nunca teve um espaço de saúde social, né? O lugar que eles frequentavam, ou a coisa que ele ia, era para reforçar padrões de comportamento de masculinidade hegemônica, né? Não eram espaços para ele se cuidar e refletir, etc., né? Então, eu acho, Dimas, que você traz uma coisa muito interessante, e a Angelita traz isso também, porque fez um trabalho maravilhoso na cidade natal dela, né? E o Marcos, com essa insistência de trazer, né? E começa a ver como é prazeroso o ensino, né, da paternidade no âmbito de uma universidade federal, essa importância de realmente tratar da saúde social do homem, né? Que é sempre voltada a uma questão cultural de reforço de comportamento de risco, de falta de cuidado, essa coisa toda. Então, eu acho que o espaço da UBS, até pouco tempo atrás, não era um espaço de saúde social, né? Então, eu queria até ver de vocês, assim, como que propagar esse espaço para a família também ser um espaço de saúde social, porque a família, na maioria dos casos, eu tenho a petulância de falar isso, não é um espaço de saúde social, é um espaço também de reforço dessa performance do que é ser homem e do que é ser mulher. E assim a gente vai caminhando, né? Marcos, queria ver como é que você se sente em relação a essa reflexão. É isso mesmo, eu concordo com o Dimas também, né? Eu costumo falar que os serviços de saúde são Marisa, de mulher para mulher, né? Porque há uma... Tenho usado isso, viu, Marcos? Aprendi contigo. Mais uma que eu aprendi Muito bom, contigo. gostei. Agora eu vou cantar essa música diferente, De mulher viu? para mulher. Agora, quando vier, eu vou pensar nisso. Então, realmente, a gente precisa mostrar que os postos de saúde mudaram os serviços, né? Que o homem tem um espaço para ser cuidado e a gente tem que ter agentes comunitários de saúde homens, isso é muito bom, né? Porque esses agentes comunitários podem ser o captador desses homens para que eles frequentem as unidades e participem, por exemplo, do pré-natal, que levem os filhos para vacinar, porque no outro capítulo, a gente não pôde falar, o capítulo de vacinação e paternidade, vários estudos mostram que quando o homem se vacina, ele dá exemplo para o filho. E quando o homem está convencido da importância da vacinação, as coberturas vacinais aumentam nas crianças também. Então, o homem também tem que tomar vacina e a gente tem que usar mais comunicação, né? Eu tive a felicidade de fazer uma especialização em comunicação em saúde na Fiocruz para poder ser melhor promotor da saúde da criança, da mulher, do homem, da paternidade, né? Então, os homens precisam aparecer na publicidade de vacinas. Ele levando o filho para a vacina, ele se vacinando e ele no colo fazendo com que seu filho tome a vacina. Né, Júlio, queria passar para você também essa reflexão, que a gente trabalha sempre com 3 P's: pesquisa, programa e promoção. A promoção ela é importantíssima, né? Promover como essas mudanças são necessárias, né? Por isso é tão importante a gente falar de novo, vou dizer de novo, da força da política pública, né? Ou dos servidores da política pública. Porque primeiro, no SUS, grande parte das vezes, esse homem invisível, né? Então, lembro de uma visita que nós fizemos a uma unidade de saúde, que a equipe disse exatamente isso: o homem não vem. O Brasil inteiro fala isso. A unidade de saúde, todas as equipes fazem essa fala. Lá no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro. Foi aí, Dimas. Foi aí. E Marcos. Quando nós chegamos depois para fazer a visita na unidade, depois da reunião de equipe, haviam mais homens na sala de espera do que mulheres. Verdade. Mas esses homens são invisíveis, né? Então, a preparação da unidade de saúde é de mulher para mulher, a preparação dos grupos é de mulher para mulher, porque quando a gente prepara grupo de gestantes, né? Então, é para as mulheres, porque são 90% Quer dizer, da saúde força social é para mulher. Né? É para mulher também, né? Homem não precisa ir.
E ainda tem mais uma coisa, né? Que acaba acontecendo. Quando este homem vem, o que viraliza é o homem chorando na hora que o bebê vacina. Né? Que ele tá lá segurando e dizendo, eu vou sofrer junto. Então, ao invés da gente mostrar um homem bem representado, a gente caricatura ele de novo. E colocando ele num papel de que ele não pode cuidar, né? E aí quero trazer a experiência nesse pequeno município, um município que era um laboratório de inovações, em que em 2 anos, gente, resultados, nós passamos 8 meses sensibilizando a equipe para o tema da paternidade, da inclusão do homem, olhando os processos de trabalho, dizendo, onde é que está esse homem? E aqui, onde é que está esse homem? Eu era a chata dos homens, né? Gestora chata dos homens que dizia, onde é que está o homem nessa logo? Onde é que está o homem nesse card? Onde é que está o homem nessa... Aí dizia assim, não, mas você está querendo colocar vídeos de homens no Dia das Mães? Eu quero. Porque não tem nada melhor para uma mãe de tu ter um homem companheiro ali do lado. Porque isso reduz a tua carga e a tua culpa materna, né? Que é aquela culpa de que, nossa, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que amar todo mundo. Não é, é mentira isso. Isso é criado, é mito, né? Passamos 8 meses sensibilizando a equipe de saúde. Foi o que mais tempo levou. Sensibilizando a equipe de saúde e olhando os processos de trabalho, dizendo, esse homem consegue se enxergar dentro do consultório? Tem uma cadeira para ele? Onde é que ele fica? É rosa a unidade ou não é? Que espaços são esses aqui? 8 meses revisando isso e mais 1 ano de trabalho. Nós fizemos isso em 1 ano, o resultado de 2 anos depois, resultado anual, doutor Marcos, querido, né? Que você me ajudou a pensar políticas públicas de cuidado na primeira infância lá atrás para uma cidade amiga da amamentação, né? 2 anos depois, nós tivemos 100% dos homens participando dos grupos que não chamavam mais grupos de gestantes, chamava grupo Bem-Gestar, Saúde e era social finalzinho na de veia. tarde, saúde Na social veia. na veia, e isso provocado pela própria equipe, me dizendo, não quero mais fazer grupo de gestantes. Digo, como assim? Não, quero fazer no final da tarde, você me paga hora extra? Claro que sim, tô pagando para isso, tá tudo certo. 100% dos homens no momento do parto com a sua companheira em uma maternidade que não era no mesmo município, ou seja, nós nunca tínhamos conversado com aquela equipe da maternidade. E isso se transformou em 64% de partos vaginais e em 73% de mulheres em aleitamento materno exclusivo no 6º mês. Tudo que nós queremos e 0% de mortalidade infantil. Ou seja, quando a gente efetivamente prepara esse homem, acolhe esse homem, coloca ele dentro do processo como protagonista, né, nós melhoramos os indicadores Sem dúvida. de saúde Tá aqui, e os indicadores sociais a mesma o coisa. relatório está escancarando Né? isso, Então, né? é possível, é viável quando a gente muda a forma como a gente acolhe e como a gente vê que esse homem, ele não tem o dever de ser pai, ele tem o direito de ser pai e a política pública precisa garantir esse direito, né? Não criando barreiras ergonômicas, barreiras de processo de trabalho, de horário de atendimento, ou então como um relato de uma pessoa do Mato Grosso, nessa formação que nós estamos, de uma pessoa da recepção que encontrou um homem no corredor às 3 horas da tarde, esperando para ser atendido, e ele diz, e aí a recepcionista diz assim, o que você está fazendo aqui essa hora que você não está trabalhando? Ui. Ou seja, dá vontade, é vergonha alheia, né, gente? É Ô, vergonha Dimas, alheia. então é saúde social na veia mesmo, né? Miguel, a gente ainda tem todas essas coisas que a gente está trazendo, elas são reais. É o que acontece no dia a dia, é o chão de fábrica, tá? É o preto no branco. E, de fato, isso é mais comum do que se imagina. Pessoas sem qualificação na porta de entradas para acolhimento. Isso é assustador. Isso Agora, traz danos que às vezes são irreversíveis. Esse homem não volta mais na unidade. Uma pequena palavra faz com que esse homem ele não volte mais naquela unidade básica de saúde. Então, é algo que a gente tem que talvez se esforçar mais, trabalhar mais em relação a isso, para mudar essa porta de entrada
com um pouco mais, talvez, de energia para capacitar esse público, para levar algum tipo de programa especial para a capacitação de quem está fazendo o acolhimento. É o cartão de visita. Então, não tem como a gente mais fechar os olhos para isso e achar que não, isso é um fato isolado. Não é. Não é um fato isolado. A gente tem muitas oportunidades de ingresso de homens em serviço de saúde hoje, né? Mas a gente precisa azeitar um pouco mais, se cabe a palavra, dentro desse contexto e dizer para o homem: ei, aqui é lugar para você também, é pertencimento seu, você faz parte, você precisa fazer parte. Quer ver um programa que tem despontado Brasil afora, através do Agora Tem Especialista? Antes a gente tinha um conceito de que o homem era o indivíduo, o homem caminhoneiro, era um indivíduo itinerante, né? Nós temos, entre a população itinerante de caminhoneiro e caminhoneiras, famílias itinerantes. Nós não temos mais aquele indivíduo isolado que fazia viagem Brasil afora, mundo afora, e voltava meses depois para sua casa, o filho tinha nascido, ele já ia conhecer a criança já pós-parto e bem, né, O em caminhão já é um outro trailer. momento. Agora, o ponto de parada de descanso para o caminhoneiro, caminhoneira, é uma extensão da UBS, resumidamente, é uma extensão da UBS local daquele município, naquele estado onde esse caminhoneiro está passando. Então, as necessidades básicas de saúde dessa população itinerante, aí quando eu digo população, é que é uma família na boleia de um caminhão. São crianças que não estão indo para a escola, a esposa com necessidades de saúde, de tratamento, de tudo, mas que está acompanhando o seu marido por N motivos. Existem casos que essa mulher cansou de ficar sozinha em casa e ela passou a viajar com o marido. Por conta de quê? Do não afastamento da família, desse homem ver a criança nascer, desse homem ter o contato, não ser um estranho quando chega em casa. Então, olha quantos fatores que a gente enxerga daqui, e isso existem muito de vários outros, né? A gente está falando de alguns, talvez a ponta de um iceberg, né? Mas de homens que vivem solitariamente, isoladamente, adoecidos, e hoje conseguem ser alcançados por um programa, né, onde ele passa nas estradas, ele vai encontrar isso Brasil afora. Então, isso é um grande ganho para essa população de homens. É um Dimas, grande eu ganho acho que para a a família. Angelita tem uma pergunta para você também nesse tema. Você estava querendo questionar ele alguma coisa específica? Não, Não? tranquilo. Ah, tá. Porque eu acho que a gente estava falando da saúde social, ela estava tentando pensar assim como essas populações vulneráveis que você atua, né? Talvez reforçando realmente, você já falou de população rural, de população de caminhoneiros e outras populações, porque você falou uma coisa interessante também, Dimas, no começo da tua fala, que foi os tipos de paternidades, né? Você podia explicar um pouquinho mais para o nosso ouvinte o que que isso quer dizer? Miguel, a gente vive vários, Miguel e colegas, né? A gente vive vários modelos de paternidade. A gente vive momentos sociais diferentes, momentos de individualidade, homens que assumiram a paternidade do seu filho e são pais solo. E aí a gente tem momentos em que foram 3 a maternidade, voltaram apenas 2, o pai e essa criança. A gente vive momentos de homens que acolheram os seus filhos porque a mãe não quis aceitar a criança, rejeitou o filho, e esse pai assumiu a criança com toda a responsabilidade, todo o amor de mãe. Você conversando com esses homens, você percebe que há uma sensibilidade, né? Quando se fala de sensibilidade para homem, começa logo aquela coisa, né? Ah, mas homem sensível, peraí.
Não, a sensibilidade de um pai, o amor de um pai pelo seu filho, que ele tenta assumir responsabilidades que vão para além das condições dele, tanto físicas, psicológicas e daí por diante, por ver a necessidade, né, de praticar ali a paternidade. E a gente vê vários outros modelos de homens que assumem os seus filhos e querem fazer o melhor para essas crianças. Por exemplo, se você conversar com a população ribeirinha, as condições de vida da população ribeirinha, população quilombola, comunidade, homem do Rio das Águas, a comunidade pesqueira, como é que é essa relação de paternidade, esse pai amoroso, né, que enfrenta as dificuldades do dia a dia, a dificuldade do sol a sol, né, das condições precárias de vida, mas que tenta ofertar as melhores condições para o seu filho. Então, a gente vê um cenário muito interessante, mas muito bonito também, né? A panorâmica disso tudo, quando você pega estudos de alguns tempos atrás, ou então até de vivências que se teve um pouquinho para trás, e você faz uma comparação, você vê homens hoje muito mais envolvidos com a pauta, muito mais interessados e participativos. Então, Que eu queria ressaltar também é essa questão que vocês estão trazendo da política pública e da relação com o IDP, porque no relatório tem várias passagens incríveis, né, de falas aqui importantes. Mas o professor Marcos, ele colocou uma coisa aqui como consideração final, que eu acho que desencadeia não só para a amamentação, mas para todos os outros, né? Uma reflexão importante. A amamentação é uma prática biologicamente superior, socialmente estratégica e ambientalmente sustentável, cujo sucesso depende do entorno favorável, o ecossistema aí funcionando, né? As evidências apresentadas ao longo deste capítulo demonstram que o paternar medido pelo IDP associa-se positivamente à taxa de duração do AME, independente do nível de riqueza regional, né? Homens informados e engajados fortalecem o apoio emocional, prática decisória às mães, reduzindo barreiras culturais ao aleitamento. Assim, promovem paternidades corresponsáveis, não é apenas uma agenda de cuidado de gênero, mas uma intervenção eficaz de política pública, com impacto direto na saúde infantil, no bem-estar da família e no desenvolvimento sustentável. Gente, qual é a importância, então, de ter um índice de desenvolvimento das paternidades? Que referencial é esse para as políticas públicas, já que a gente está falando sobre o fortalecimento dessa estrutura? Para mim é um referencial fantástico, porque ele mede efetivamente se aquilo que nós estamos providenciando enquanto política pública já é suficiente para a gente atingir a meta do que a gente precisa. Pense, por exemplo, na questão da mortalidade infantil. O Brasil avançou muito na mortalidade infantil, mas nos últimos anos ele tem ficado estável. É necessário um grande salto para que a gente consiga atingir a meta, que foi o próprio Brasil que disse: rever minha meta, que eu já fui muito bem, né? Nós ainda estamos perdendo muitas crianças no período neonatal. Neonatal que vai até os 27, 28 dias ali. Quando a gente pega dos primeiros dias de 1º a 7, né? Ali tu tem muita questão da prematuridade, assistência no pré-natal ou no momento do parto, ou alguma questão congênita ali. Mas nós ainda estamos perdendo muitas crianças, né, doutor Marcos, até 27 dias, que são aqueles primeiros dias, e aí é por engasgo, e aí é por um acidente doméstico, aí é pela síndrome da... Quando você deixa esse homem preparado para que aquele sinal de desidratação seja melhor visto ou mais rapidamente visto, para aquele sinal de engasgo, aquele sinal de febre, nem é uma depressão pós-parto, mas que a mãe muitas vezes não está conseguindo dar conta nem de ver esse olhar, né? Quando você prepara esse homem, você dá um salto de qualidade nessa redução da mortalidade infantil ou na segurança dessa criança nesses primeiros dias, né? Até as coisas irem se ajeitando. A questão da pojadura, né, Marcos? A questão da descida do leite também, a mesma coisa. Então, quando o IDP, ele nos dá o caminho de dizer, peraí, o que ainda está faltando? Né? Onde é que eu preciso
focar mais as minhas atividades, as minhas atitudes e pensar em como é que eu consigo atingir essas metas, as metas que eu mesmo me propuser, né? Então, o indicador, o IDP, ele nos dá um grande caminho para a gente dar o salto de qualidade. No aleitamento materno, que nós não atingimos a meta ainda, né, doutor Marcos? Ainda não atingimos essa. Nos indicadores de vacinação, que reduziram muito nos últimos anos e que agora precisa de um trabalho de comunicação muito específica com esse homem, porque muitas vezes é esse homem que diz, né, na sua ignorância em relação à vacina, ele não vai vacinar meu filho. Meu filho você não vai vacinar. Né? Então, a gente conseguir convencer este homem de que a vacinação realmente é importante, parando com essas bobagens que foram ditas de um movimento anti-vacina nesses últimos anos, nós vamos reduzir mortalidade infantil para os indicadores, para as metas possíveis, vamos aumentar aí a vacinação para as metas necessárias aí de 95%, 100% ali, nenhuma criança não vacinada, melhorar os índices de aleitamento materno e reduzir a morte violenta perpetrada, né, numa educação com violência, numa educação truculenta, numa educação que ainda acha que apanhar vai ajudar a educar. Eu acredito muito nisso, Angelita. E eu queria ouvir muito o Dimas também, Marcos, né, nessa reflexão que você faz, que eu acho tão importante. Parece que nas questões de desenvolvimento infantil se chegou já a muito perto do que se pode fazer dentro de uma situação de mapeamento de riscos, modelos epidemiológicos, que a virada de página hoje é a participação masculina no cuidado, né, Dimas e Marcos? O que vocês acham? Professor, eu falo depois de Eu você. acho que a gente precisa que a política pública, tão importante, implemente mais o letramento dos profissionais de saúde sobre a importância da participação do homem, do paternar no serviço de saúde. E uma outra coisa também uma outra ação efetiva seria a gente ampliar a comunicação, a promoção do paternar. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tem um mês de valorização da paternidade, uma política pública da Prefeitura do Rio, com a iniciativa Unidade Parceira do Pai também. E eu estou aqui com a camisa da nossa campanha de valorização do cuidado paterno, né? Essa camisa é de 2003. Pai, dê o peito ao seu filho, né? Campanha de valorização do cuidado paterno, porque cada ano a gente tinha um tema. Um dos temas foi também, pai, aqui você é bem recebido, né? Então, acho que a gente tem que, da mesma forma que tem o agosto dourado em relação à alimentação, a gente tem que ter o mês de valorização da paternidade, aproveitando o segundo domingo de agosto, que é o Dia dos Pais, ampliando isso para mostrar para a sociedade civil a importância do paternar. Eu vou pegar um pouquinho, eu vou juntar um pouquinho as coisas aqui, vou passear lá pelo que a Angelita falou, pelo que o nosso professor Marcos falou. Eu vou pegar lá um pedacinho do IDP, porque eu vejo muito o comentário das pessoas, está se tornando unânime. Dimas, que instrumento interessante. O quanto isso vai nos ajudar diariamente. A gente não sabia como quantificar, olhar para isso, interpretar, e algumas coisas básicas. Por exemplo, a gente fala muito em ciclos de vida, ciclo da criança, mas eu vou citar o ciclo, até para quem nos ouve, que não seja da área de saúde, né, para entender isso é importante que se saiba. Né? E o IDP ele trouxe muito isso, nomenclaturas, bases, o que são aquelas palavras ditas pelos profissionais de saúde que a gente não consegue entender enquanto leigo no assunto. Então, o IDP ele esclarece muita coisa e ele traz à baia muitos assuntos
que muitas vezes ficavam passando despercebido, e do consultório para casa e ficava aquela lacuna. Então, falar sobre o ciclo de vida da criança, essa análise que o IDP traz sobre a participação paterna ao longo desses ciclos de vida, desde as fases recém-nascido, pré-escolar, idade escolar, adolescência, a puberdade. E alguém fala assim, mas isso tudo ainda é criança? Ainda é criança. Alguém questiona, mas é verdade? É verdade. Então, as transformações físicas, neurológicas, afetivas, sociais, elas acontecem intensamente na primeira infância. É nesse período que tudo acontece. E essa presença paterna torna-se indispensável. Ela é marcante. Ela tem aquele recorte temporal na vida desse indivíduo, na vida dessa criança. E isso ele vai carregar. A gente viu aqui memórias, né, do pai do Marcos, do pai do Miguel. Então, são memórias que a gente carrega, que a gente leva para a nossa vida, está no nosso DNA. Aquilo está intrínseco e vai conosco. E a expectativa é que nós transferimos isso para os nossos filhos, para os nossos netos. E daí por diante. Ou então, aquela criança com quem você tem afeto, né? Você quer transmitir logo isso que você recebeu, porque é amor, é algo que traz impacto, é algo que envolve, é algo que muda a vida, muda a história. Então, a paternidade ainda é um grande desafio. É um grande desafio para homens, né? Essa coisa do desafio que você está colocando, e eu vou, desculpa, estar interrompendo um pouco, que a gente vai ter que entrar no último bloco, porque infelizmente a gente tem aqui uma vontade de falar e participar, assim, porque o tema é maravilhoso. Mas nisso que você está colocando, eu quero fazer até analogia para a gente fazer um debate final. Eu queria ouvir de vocês, é o seguinte, nós entramos, né, na Academia Brasileira de Letras porque o Marcos colocou aí o verbo paternar, né? Esse verbo não existe na língua portuguesa, né? Esse verbo, o verbo, né, de atuação não existe. E aí eu queria fazer uma analogia. Quanto que esse verbo vai existir realmente na saúde pública, na educação, né, na assistência social? Quanto que a gente vai praticar esse verbo realmente, né? E a importância dele existir, porque não existe no dicionário, mas muitas vezes não existe nas famílias, não existe, né, nos sistemas. Então, o IDP ele cria um referencial no sentido de dizer, olha, um alerta, né, a licença paternidade, todas as evoluções que o professor Marcos trouxe, é uma evolução importante, de muito movimento, de muito engajamento, mas quando que a gente vai realmente ter esse verbo sendo conjugado, né, nas políticas públicas e na sociedade como um todo? O que vocês acham? Olha, eu entendo que o Promundo tem cumprido seu papel, né, enquanto sociedade civil, como, por exemplo, o acordo de cooperação técnica que nós fizemos com o Ministério da Saúde, onde a gente formou, não é que treinou, né? A gente formou mais de 20 mil profissionais da área da saúde e mais de 10 mil profissionais de outras áreas, exatamente sobre os temas das masculinidades, das paternidades, o pré-natal do parceiro, a necessidade do engajamento e muito mais, né? A necessidade da gente, enquanto promotores de políticas públicas, a gente efetivamente garantir o direito desse homem de paternar, né? Dando concretude ao amor paterno. E a concretude, ela vem com o cuidado, né? A gente não ama subjetivamente, a gente ama concretamente, a gente ama quando a gente vincula, a gente ama quando a gente olha no olho do outro e reconhece essa pessoa, né? Então, quando a gente troca uma fralda, quando a gente dá um banho, a gente está cuidando. E o cuidado é a concretude do amor. Né? Então, eu acredito que a sociedade civil tem cumprido seu papel. O Promundo tem cumprido seu papel, apresentando o IDP e apresentando para as políticas públicas, nesses acordos de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, agora com o Ministério do Desenvolvimento Social, que a gente vai começar também, em trazer o tema da paternidade para que esses homens tenham o direito de paternar, mesmo que não saibam como fazer isso. Porque o cuidar é aprendido, ele é uma construção social, ninguém
cuida sem aprender a cuidar. Eu brinco sempre com as mulheres, né? A gente diz o seguinte, que quando a mulher troca a fralda e a fralda vaza, tá na hora de trocar a marca da fralda, né? Quando o homem troca a fralda e a fralda vaza, a gente diz, você nem sabe fazer isso mesmo, né? Então, quando a gente efetivamente dá o espaço para esse homem cuidar, consegue compartilhar, a gente, enquanto mulheres, se permite também debater o mito do amor materno e dizer, eu vou dar o espaço porque esse espaço não é só meu, esse homem é protagonista também no cuidado. Então, me parece que a gente vai conseguir fazer com que esse cuidado seja concreto, com que o amor seja concreto. O Dimas estava falando da questão do vínculo, né? Da formação do vínculo. O vínculo só se dá a partir do cuidado, do toque, do estar junto, do prestar atenção. Qual é a hora que o bebê está começando a chorar e que tipo de choro é esse? É choro de fralda suja? É choro de fome? É choro de sono ou é choro de eu quero um colinho? verdade. Né? Então, para mim, essa concretude tem que ser dada pelas políticas públicas para que esses homens tenham o direito de paternar e se sintam potentes para fazer isso, né? E professor Marcos, e aí? Quando é que esse verbo vai ser conjugado? Eu acho que a gente já mudou o panorama. Já tem muitos homens mais cuidadores, né? Talvez a gente possa elaborar, em linguagem simples, um manual para o exercício do paternar, né? Dando dicas práticas, desde a gestação até a primeira infância, de modos que o homem possa exercer esse cuidado, né? E mostrando que vai ser bom para aquela criança, para aquela companheira e companheiro, e para ele mesmo também, porque, como você falou, já houve uma época que a paternidade era um dever, a gente conseguiu que a paternidade seja um direito, e a gente quer que a paternidade seja um deleite, ou seja, que seja muito bom, que seja gostoso eu praticar esse cuidado. Do presente, né? O paterno, tu paternas, ele e ela paterno. Assim, um paternar completo na conjugação, né? No presente. O que você acha? Olha, Miguel, eu penso que a gente não pode perder nesse momento. A gente está num momento de muitas coisas acontecendo, mas também de muitas janelas de oportunidade. O lançamento do IDP, como eu já falei antes, ele tem frutificado, a gente tem visto quanto isso tem alargado fronteiras, tem aberto porteiras do Brasil afora. E se a gente não perder de vista essa sequência cronológica, que a gente consiga ressignificar a paternidade do homem contemporâneo, é um desafio que a gente já conseguiu vencer metade dele. Em termos de inteligência artificial, a gente conseguir avançar cada vez mais com as estratégias, principalmente do pré-natal do parceiro, e dizer para esse homem que deixar estigmas, preconceitos e masculinidades tóxicas para trás e ver esse novo tempo em que as coisas estão chegando com maior facilidade, o acesso aos serviços públicos de saúde, né? Antes eram tantas as dificuldades para a gente conseguir ocupar espaços, agendas em ambulatórios. Hoje a gente vê tantos programas, né? Aberturas de possibilidades em municípios que não tinham. Então, eu acho que a gente precisa de vir com tudo mesmo, eu digo, com a pasta do homem, com a pasta da paternidade, trazendo toda a nossa experiência, toda a nossa bagagem e somar forças com outros entes para que a gente consiga, de fato, causar uma grande impressão a ponto de que isso reverbere e vá passando de pessoa a pessoa e isso se torna uma linguagem comum e as pessoas começam a entender isso como uma realidade, não como algo distante, como alguma coisa que ainda vai acontecer. Não, é presente, está acontecendo. Maravilha. Eu até conjuguei o verbo aqui, ela paterna, né? E botei o sujeito no feminino, e é mesmo abrir o espaço para que o homem paterna. Então, deixar o paternar também é uma coisa muito importante. Gente, aqui está o relatório,
das Paternidades Brasileiras, o IDP. Está no site do Promundo, www.promundo.org.br. Não perca a oportunidade de estudar esse material, de fazer contato com a gente. A gente manda suas perguntas para o professor Marcos, para a Angelita, para o Dimas. Se tiver também perguntas para mim, a gente fica à disposição de vocês. E queria aqui aproveitar para agradecer a esse grupo maravilhoso, né? Parabenizar pela atuação individual, profissional, coletiva e aqui dentro do Promundo, sendo um espaço de saúde social para a gente também refletir sobre isso e sempre com implicações nas nossas próprias vidas, né? Eu acho que é isso que é importante. Então, queria agradecer também a vocês que puderam nos ouvir aqui nesse episódio do Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo, ressignificando masculinidades e paternidades, e até um próximo episódio.